Nós estamos iniciando um seriado do livro de Apocalipse e hoje nós vamos abordar sobre o capítulo 1. Todas as vezes que vamos estudar a Bíblia, nós temos que pedir a orientação de Deus para entendermos, né? Para que Deus nos dê essa sabedoria, né? Então, nós vamos pedir agora que cada um eleve os seus pensamentos a Deus, para que possamos entender, né? Vamos orar a nosso Deus neste momento. Nosso querido Deus, te agradecemos por estarmos aqui estudando a tua palavra e pedimos sabedoria dos altos para que possamos entender e podemos assim nos prepararmos para a tua vinda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o Apocalipse, revela o futuro, né? E apresenta um final feliz, mas para quem os segue, né? O retorno de Jesus à Terra é o principal objetivo desse livro, né? Então, vamos ver no verso 1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Cristo, né, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o servo João. Deu para entender, porque está literal isso, né? Deus Pai pediu a seu filho Jesus, e Jesus, por intermédio do anjo, revelou para João. E João deveriam revelar para os seus servos, que somos nós, né? O verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus e tudo quanto viu. Isso aqui é a fala de João, né? Agora ele escrevendo. Ele atestou a veracidade da palavra, o testemunho que ele teve um encontro com Jesus e que testemunhou tudo que estava acontecendo, que deveria ser feito, e também o que ele viu, que foram as visões dele, né? No verso 3 é a bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo, né? Então, bem-aventurados que seguem, né? Então, não adianta a gente ler e ficar por isso mesmo, né? E vamos nos preparar. E por que diz que o tempo do fim está próximo? Porque tem uma diferença aí do nosso tempo para o tempo de Deus, né? Então, por exemplo, muita gente diz assim: ah, eu não vou acreditar porque ele disse isso na época de João, Jesus não veio, já passou 2000 anos, Jesus não veio. E por quê? Mas esse é o problema, né? No Velho Testamento diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, se já passou 2000 anos, para Deus foi 2 dias. Então, está tudo muito próximo, né? Então, nós devemos estar preparados para esse grande evento, né? Então, agora nós vamos passar para o verso 4, né? João fala às 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Então, elas eram literais, mas também há um simbolismo aí, né? Aí ele diz, continuando: graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir. Ele estava falando de quem? Jesus. Que é, que era e que há de vir, né? E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vamos interpretar isso, que 7 espíritos é esse que se acham diante do trono? A interpretação, ela está no próprio capítulo que a gente vai ver. Os 7 espíritos de Deus
que estão lá diante do trono são 7 igrejas. E é exatamente essas 7 igrejas que ele vai ter revelações para cada uma delas. Agora, é interessante que esse símbolo já existia no Velho Testamento, né? Quando o Moisés fez o tabernáculo, né, que era uma réplica lá do céu, existia na mesa um candelabro com 7 velas, que significa as 7 igrejas. Então, tudo é interligado, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E por isso nós não devemos, como muitos dizem, o velho já passou, vamos ficar só com o novo. Não, não é assim, né? Nós vamos ver no próprio capítulo que Jesus fala que ele tinha uma boca, que tinha que saía uma espada, né, afiada de 2 gumes. Então, é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, não adianta a gente querer anular só um, né? Então, no verso 5, outro nome foi dado a Jesus, que da parte de Deus, a fiel testemunha. Então, Jesus essa é a testemunha, né? Que observou todas as leis de Deus, então nós podemos nos basear por esse testemunho, né? Então, devemos observar tudo, né? O primogênito dos mortos também é chamado disso. Por quê? Porque ele é o primeiro que vence a morte. Por que que ele é o primogênito? Se ele já tinha ressuscitado, já houve ressuscitação de Moisés, né? E a trasladação de Enoque, de Elias, né? Mas ele é considerado primogênito porque ele que dá essa ressurreição, essa vida, né? Então, por isso ele é considerado o primogênito disso, da ressurreição. No verso 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, Deus deu aos seus servos este privilégio, constituir reino e sacerdotes, que seremos ou que já somos. Por quê? Porque quando ele disse isso, ele estava designando quem aceita a Cristo já recebe o reino e é o sacerdote que vai fazer o papel do evangelismo aqui na terra, né? Então foi para isso que ele deu essa função. No verso 7, eis que vem com todas as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, vamos interpretar aqui. Todo olho verá, por quê? Porque não é só os cristãos, os servos de Deus, que vai ressuscitar, que vai levar para o céu. Não, todos, até aqueles que não vão ser salvos, vão ver Jesus voltando na nuvem dos céus, né? E a palavra que se lamenta sobre ele, por que se lamentarão? São aqueles que não serviram a Deus e agora eles vão perceber o que eles perderam, né? E eles vão se lamentar porque perderam, que não acreditaram, seguiram seus caminhos. Então, infelizmente, eles, né, vai ter esse triste fim. No verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, que quer dizer o princípio e o fim, ele é eterno, né? É outro nome dado a Jesus. E diz o Senhor, que ele que é, que era e que há de vir, o Todo-Soberano, né? Bem claro. No verso 9, João foi perseguido. Tentaram matá-lo, até num caldeirão de óleo fervente. Mas agora ele se encontra na ilha de Patmos, é o que ele diz no verso 9. Né? Então,
E ele está nessa ilha por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, né? No verso 10, ele foi arrebatado no espírito, né? No dia do Senhor. Esse arrebatamento quer dizer que ele foi levado em visão, né? Foi quando ele teve encontro lá no céu com um anjo que falava com ele. E no dia do Senhor quer dizer que foi num dia de sábado que ele teve essa visão, né? O costume dos apóstolos era guardar o sábado, como todos nós devemos fazer o mesmo, né? O domingo foi modificado pelo imperador lá Constantino, né? No ano no século 300 depois de Cristo. Mas não era para ser assim. Deus não pediu para mudar nem um tio, nenhuma palavra da palavra de Deus, né? Então, esse é o verso 10. No verso 11 diz: O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, né? Então, essas igrejas que serão literais, né? Que vamos mencionar aqui foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Elas são literais, mas também são simbólicas. Por quê? A palavra igreja quer dizer que é a pessoa, o Filho de Deus, é a igreja, né? Não é essas quatro paredes. Nós somos a igreja de Deus. Então, nós os que servimos somos a igreja de Deus. Então, essas igrejas, por que elas têm 7? Porque são características dessas igrejas, que somos nós. Nós temos características diferentes. E é para isso que ele vai dar os conselhos e advertências. Vamos ver depois, né? Então, continuando o verso 11, disse assim, cada igreja com suas necessidades. Foi isso que eu mencionei, cada uma tem uma coisa diferente. No verso 12, e ele se virou para ver quem é que falava com ele. E aí que ele teve a visão de Jesus, né? Ele teve essa visão e já havia se passado 61 anos que ele tinha visto Jesus a última vez. Então agora ele já estava com 96 anos, mas ele lembrou de Jesus. E Jesus estava diferente. Diferente porque agora ele estava com a glória, né? A glória dele. Então nós vamos ver nos versos seguintes a descrição de Jesus, né? Então ele diz assim que ele viu no meio dos 7 castiçais de ouro, né? Que são as 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com um cinto de ouro, né? Cabelos brancos como a lã, como a neve, os olhos de fogo, os pés de latão luzente e uma voz como se fosse de muitas águas, né? E no verso 16 é que ele fala que tinha na sua destra 7 estrelas. Agora, essas estrelas não é a igreja. No verso depois a gente vai ver, mas eu vou logo confirmar aqui, que os 7 estrelas simboliza os 7 anjos dessas 7 igrejas. Então, nós temos um anjo conosco, né? Para cada igreja tem o seu anjo, né? E no verso sabemos que significa o anjo, né? Dessas igrejas. No verso 17, a boca saía, né? Uma espada afiada com os 2 fios, que eu já falei,
que era o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? O símbolo. No verso 17, o rosto era como o sol, na sua força mais resplandecente, né? E quando ele viu isso, ele caiu aos pés de Jesus como morto. Mas Jesus pôs sobre ele a sua destra. A destra quer dizer a mão direita, né? E disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, né? E consolou João. Então, no verso 18, o que vive esteve morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Por isso que nós falamos naquele verso que Jesus é o primogênito dos mortos, ele tem a chave da morte, né? E do inferno. Que inferno é esse? É a sepultura, é o símbolo de sepultura. Então, não é como muita gente interpreta como a pessoa ir para o fogo, para o purgatório, né? Não, a pessoa fica na sepultura como se estivesse dormindo, né? É um estágio inconsciente, né? E por isso que ele vai ressuscitar. Jesus, quando vier, nós vamos ver mais adiante, porque nós estamos na sepultura, alguns vão estar, outros não, né? E ele estaria na sepultura, que é no inferno, né? Então, daí a gente tira que nós não vamos quando na morte, nós não vamos lá para o céu, porque não havia necessidade de Jesus voltar, se todo mundo fosse lá para o céu, morreu, está lá no céu. Não. Por isso que ele diz, você tem a chave da morte e do inferno, da sepultura. Porque quem morreu vai estar aqui esperando Jesus voltar, né? O verso 19 escreve o que tem escrito e as que são e os que vão acontecer. No verso 20, nós mencionamos já, vamos falar o mistério das 7 estrelas, que está na destra de Deus, que está na mão direita. São os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçar de ouro são as 7 igrejas. E assim termina o capítulo 1. E espero que deu para entender, né? E nós vamos depois, no próximo vídeo, passar pelos outros capítulos. Então, que Deus possa abençoar, meditar sobre isso e para podermos estar assim animados para conhecer todo o Apocalipse e estar preparados. Que Deus abençoe a todos. Amém.